Tá gravando? Tá gravando? Então vamos lá, senhores. Feliz Natal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Papo Reto. Eu sou o Edson, professor de História aqui, revisão Primeira República hoje. Nós hoje vamos começar a 220, ok? Porque o vídeo deu um problema, a gente não gravou. Deixa eu até ver se a câmera tá... Aí, tá certinho aqui, o microfone. Isso aí, beleza? Ok? Então nós vamos começar. Like, compartilha, aquela coisa toda, certo? Então vamos para o que interessa. Primeira República então, galera. Quando a gente fala de Primeira República, nós estamos falando de dois grupos, ok? Um grupo de oligarquias rurais e um grupo de militares que vão se unir. A igreja vai ter um papelzinho importante aqui. Eles se unem para derrubar Dom Pedro II. Dom Pedro II sai de cena. Quem vai governar o Brasil, nesse primeiro momento, são os militares. Começa o governo de um cara que se chama Marechal Deodoro. Marechal Deodoro vai ser responsável, primeiro, por fazer uma Constituição, a primeira Constituição republicana brasileira, a primeira Constituição brasileira promulgada, beleza? Então a Constituição brasileira vai dar direito ao voto, porque só alfabetizado pode votar. Essa Constituição brasileira vai ser uma Constituição que vai colocar uns parâmetros, inclusive ela é muito inspirada na Constituição estadunidense, Constituição americana. O nosso querido Marechal Deodoro ainda vai ter uma grande crise, que é a revolta da Armada, porque ele vai querer governar como se fosse o país um quartel, vai depor é ótimo, vai renunciar ao cargo. Quem assume no lugar dele é o seu vice, o Floriano Peixoto. Nesse tempo é importante você lembrar que os caras são eleitos de maneira separada. Havia eleição para vice e eleição para presidente. Não é igual hoje que os caras votaram na Dilma e elegeram o Temeroso, não é isso? Mas naquele tempo era diferente, você votava no vice. Então o Deodoro e o Floriano, eles eram opositores. Mas o governo do nosso Marechal Deodoro vai cair, Floriano Peixoto vai ser eleito. Floriano Peixoto vai fazer um governo que é inconstitucional, porque a Constituição dizia que quando o presidente não exercesse pelo menos 2 anos do cargo, o vice tinha que convocar novas eleições. Ele não convoca novas eleições. Os caras tentam tirar ele de poder, ele desce o sarrafo em quem tenta tirar ele de poder. Portanto, tem a segunda revolta da Armada. Os caras apontam os canhões para o Rio de Janeiro. A galera da Marinha, que era uma galera que vinha da monarquia, aponta os canhões e fala assim: se você não sair daí, nós vamos meter bala. O Marechal Deodoro, quando eles ameaçaram, ele rapou fora. O Floriano Peixoto olhou para ele e disse assim: pode mandar, mano. Manda que é nós. Por isso ele é conhecido como Marechal de Ferro. Ele vai comprar uma esquadra dos Estados Unidos só para combater essa revolta armada. Ele, inclusive, vai combater também algumas revoltas nesse princípio da República. Mas o Floriano Peixoto tem o seu lugar na história por ter estabelecido as bases da nossa República. Quando chega então no final do seu mandato, em 1894, o nosso Floriano Peixoto vai deixar o cargo e vai assumir então, e vai começar o período que a gente chama de período da República Oligárquica ou República do Café. Ou seja, os militares saem do poder e entra agora os civis. É o fim então da República das Espadas. Show? Bem resumido, né, galera? Mas o seu material aí tem alguma coisinha para você estudar. Agora que a gente começa a República das Oligarquias ou a República do Café, eu não vou falar de presidente por presidente, tá bom? Eu vou falar do contexto geral. Então, o que é que você precisa saber sobre a República das Oligarquias? Nós temos um Brasil, um país muito grande, e nós temos muitos interesses confusos nesse momento. Como é que funcionava a política brasileira nesse momento? Havia aqui uma figura muito importante. Ei, acorda aí. Havia uma figura aqui muito importante, que é a figura do coronel. Quem era o coronel? O coronel era um grande latifundiário que vai exercer um poder, uma autoridade. Olha só. Política, econômica, militar e social. Eu sou o coronel aqui do 9º ano. O filho da Tati com o Miranda, quando nascer, quem é que vai ser o padrinho do filho dos dois? Eu que sou o coronel. Quem é que vai ajudar o filho da Duzi a ir lá trabalhar e estudar lá na capital? Sou eu. Esse é o cara. Mas quem é que vai escolher em quem que todo mundo que depende de mim vai votar?
Sou eu também. Quem é que decide onde é e qual é a mercearia que vocês que são meus funcionários vão comprar? Sou eu. Além de escolher isso tudo, eu também tenho do meu lado uma mão de obra armada. Eu tenho gente paga por mim para viver comigo, no sentido bom da palavra, para viver comigo aqui, para me proteger, ou seja, eu tenho poder social, as pessoas me respeitam. Quando a gente fala de coronel, dá a impressão que o cara vivia lá. Não, tinha gente que gostava do coronel, que defendia o coronel. Não tem gente hoje que defende, político ladrão? Tem ou não tem? Tem gente que defende político ladrão. Naquele tempo, inclusive, tinha gente que se sentia em dívida com o coronel, porque o coronel deu um lugar para ele trabalhar, deu um lugar para ele viver, porque o coronel... Mas, na verdade, o controle que o coronel exercia sobre aquela galera era um controle muito grande. Nesse contexto, você concorda comigo que o cara que precisava governar o Brasil, ele precisava ter esses coronéis com ele? Sim ou não? Então, o coronelismo era uma realidade no Brasil. Aliás, o coronelismo até hoje é uma realidade do Brasil. Dá um passeio lá no Maranhão que você vai ver como é que a família Sarney ainda é coronel. Sarney é coronel lá no Maranhão, sim. E não vai dar dislike aqui não. Só não assistir meu vídeo. Então olha só, lá no Maranhão você ainda vai ver como é que é o poder dos caras. Então isso ainda é reflexo dessa política atrasada que o Brasil tinha. Mas para governar aqui, então o que os caras vão ter que fazer? Eles vão ter que fazer um negócio que chama política dos governadores. Como é que funciona a política dos governadores? Grave isso aí, matéria de prova, vai cair na sua prova. A política dos governadores funcionava assim. Quem vai ocupar o governo federal? As oligarquias mineiras e paulistas. Então olha só, a oligarquia cafeeira mineira e a oligarquia cafeeira paulista vai fazer um acordo que vai ser conhecido como política do café com leite. Eles vão se alternar no poder. Na verdade eles fazem uma hegemonia para que eles se mantenham no poder sempre. Paulistas e mineiros, ok? Mas e o resto do Brasil? Como é que vai ser governado? Então olha só o acordo que eles fazem. O nosso amigo aqui, que é um oligarca, um coronel lá do Maranhão não, que o Sarney é do mal. Vou colocar aqui lá do Ceará, lá da família Scioli, nós vamos fazer um acordo. Qual acordo? Meu acordo é o seguinte: todos os deputados que vão ser eleitos no Ceará serão deputados que vão apoiar o meu governo federal. E toda vez que alguma outra oligarquia quiser desafiar a oligarquia dele lá, eu vou usar o aparato do Estado Federal para ajudar ele. É uma troca de favor, tá ligado? Eu tô dizendo assim, ó, você só manda pra cá deputado que vai me apoiar. Você só faz aí o seu povo votar em mim quando eu for presidente. E em troca eu vou dar todo o apoio que você precisa para continuar no poder aí. Em outras palavras é assim: você me apoia aqui no governo federal que eu te apoio no governo estadual. Para você entender assim em miúdos, tá ligado? Isso chama política dos... E a política do café com leite é o acordo entre Minas e São Paulo para se alternarem no poder. Ei, presta atenção. Todas as oligarquias estão satisfeitas com essa parada? Não. Porque lá no Ceará tem a oligarquia Scioli. Mas tem outro coronel lá que quer mandar no estado? Tem. As oligarquias paulista e mineira estão no governo federal. Mas tem gente que queria estar no governo federal? Lógico que tem. Então você percebe que esses caras conseguem dominar o Brasil, mas a tensão está sempre ali presente. Show de bola? Ok? Suave? Qual o principal produto da economia da Primeira República? O café. Então as ações desses caras de Minas e São Paulo serão ações que vão privilegiar quem? As oligarquias cafeeiras, o café. Então nesse período o Brasil vai se industrializar? Não. Por quê? Porque essa galera do agroexportador está na vantagem, está no poder. Suave até aqui? Beleza? Ok? Então nós vimos coronelismo, política dos governadores e política do café com leite. E República das Espadas. Até aqui suave? Beleza? Então agora nós vamos entrar em alguns aspectos dessa Primeira República, tá bom? Primeiro aspecto que você precisa entender é um aspecto... Vamos primeiro... Isso, vamos dividir igual o distribuidor. Então, 1, 2, 3 e... Vai!
Vamos primeiro, então, nos avanços na tecnologia. Você tem que se lembrar que o mundo, Lavigne, querido meu coração, fiquei muito feliz com seus elogios, viu? Seu pai falou sim que você fala muito bem de mim na sua casa. Inclusive fala que vai fazer um pudim pra mim qualquer dia. Eu aguardo ansioso, beleza? 29 de outubro eu aceito comida como presente, tá, gente? Pode mandar comida que... Nutella também eu gosto. Brownie do Rafa de R$54 o potinho. Tá bom? Eu aceito também, tá bom? Então olha só. Vamos observar. Essa sociedade da Primeira República é uma sociedade agrária, concorda comigo? Então esses caras, eles são da roça, eles são caras de uma mente atrasada, mas eles querem parecer modernos. O interesse estrangeiro, o interesse dos Estados Unidos, da Inglaterra, é que o Brasil não se industrialize. Por que eles não querem que o Brasil se industrialize? Porque eles querem comprar para vender caro. Exatamente. Porque se o Brasil não se industrializa, nós vamos comprar o produto acabado sempre deles. Então eles vão ter um mercado consumidor que nós. Só que a modernização, ela é inevitável. Por quê? Para a gente falar de modernização, de movimento operário, a gente tem que falar primeiro de migração. O Brasil é um país conhecido internacionalmente por receber bem os seus estrangeiros. O Brasil é um país onde as pessoas se sentem bem quando vêm para cá, mas nem sempre essa foi a realidade. Quando a escravidão é abolida, lá em 1888, começa um processo de incentivo para a imigração de estrangeiros para o Brasil. Principalmente de quais países? Japão, Itália, Espanha, e nós vamos ter muitos alemães aqui também. Então esses países vão ser incentivados. Só que quando esses estrangeiros chegam no Brasil, a propaganda que se faz lá fora é uma, mas a realidade que eles vão viver aqui é completamente outra. Por quê? Quando o cara chega no Brasil, ele vai substituir a mão de obra o quê? E eles vão viver naquilo que é muito parecido com a escravidão. Ou seja, esses caras vão para o interior do Brasil, alguns deles, para viver em condições subhumanas. Portanto, que vai chegar um momento no Brasil em que... um momento na Europa em que vai ser proibido em alguns países a vinda dos imigrantes para o Brasil, enquanto essa questão não fosse resolvida. Além disso, grupos de estrangeiros vão sofrer grande preconceito. Por exemplo, os turcos aqui no Brasil vão ser muito perseguidos, judeus aqui no Brasil serão muito perseguidos, os árabes em si, principalmente aqueles caras que não tinham a religião cristã. Tá ligado? Ou seja, o cara que era muçulmano, o cara que era hindu, esses caras que vinham de regiões que tinham uma religião diferente da nossa, eles eram muito rechaçados. E os árabes e os judeus, então, que tinham sucesso econômico, esses então, mano, eles eram odiados pelo povo brasileiro. Mas a verdade é que quando o imigrante vem, nosso amigo Juan ali lembrou muito bem outro dia na nossa aula, quando o imigrante vem, ele traz consigo também algumas ideias. O Brasil era um país industrializado? Não. Só que mesmo o Brasil não sendo um país industrializado, quando os estrangeiros vêm para cá, eles vêm de países o quê? Industrializados. Então quando você chega em São Paulo, por exemplo, a família Matarazzo em São Paulo, são estrangeiros que trouxeram para o Brasil tecnologias têxtil, tecnologia ferroviária, tecnologia de construção de motores a vapor e a gasolina. Ou seja, o estrangeiro vem e ele traz consigo o quê? Conhecimento. Então agora, mesmo que o Brasil não tivesse um incentivo à indústria, a indústria vai o quê? Vai surgir. Para sorte do Brasil e para azar do mundo, no meio do caminho ainda acontece uma guerra. E não é uma guerrinha qualquer. Qual guerra que é, Júlia? 1914, que guerra que acontece? Primeira Guerra Mundial. Mas você que é inteligente, você que é um AIS da história, você que lembra de tudo que o seu professor fala pra você, você vai lembrar que antes da Primeira Guerra Mundial houve um período que chamava de Paz Armada, lembra? Nesse período da Paz Armada, lembra que cada um queria criar um porrete maior do que o outro? Lembra da história que eu contei pra vocês? Eu tinha um 38, aí a Tati comprou uma 765, aí eu comprei uma escopeta, aí a Tati comprou uma R15, aí eu comprei um canhão, ela comprou um jato, pra quê? Para ela ficar com medo de mim. Então olha só, a indústria
europeia, antes da Primeira Guerra Mundial e durante a Primeira Guerra Mundial, ficou voltada para quê? Indústria bélica? Para a indústria bélica. O Brasil, então, teve a oportunidade de viver um surto industrial. O que é um surto industrial mesmo? É algo de imediato? Algo passageiro, mas o Brasil viveu um surto no sentido de que, se os caras estão produzindo arma, eles têm geladeira para vender pra gente? Sapato? Carro? Não, então vamos construir aqui, porque a gente não tem de quem comprar. Então o Brasil passa por um processo de industrialização assim, muito rápido. Só que junto com as ideias dos caras de industrializar, também vem outras ideias. Quais são as ideias, Duzi? A ideia que o cara traz é a ideia de que você não pode trabalhar 18 horas por dia para ganhar uma mixaria. A ideia que os caras trazem é aquela ideia do socialismo, do Marx, do Engels, da luta do proletariado. As ideias que os caras trazem, inclusive, é a ideia do anarquismo. Que a barada mesmo, sabe qual é? É não ter ordem nenhuma. Vão botar abaixo essa bagaça. Vai ser criado aqui nesse período o PCB, Partido Comunista Brasileiro, inspirado lá na Revolução Russa de 1917. Ou seja, nós temos a tecnologia chega no Brasil, o Brasil se industrializa, mas também agora nós vamos ter um movimento operário. Certo ou errado? Ei! Certo ou errado? Certo, movimento operário. E movimento operário quer dizer o quê? Greve, mano. 1917 tem uma greve que para o Brasil, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Começa aqui a luta pelas conquistas do direito trabalhista. Beleza? Show de bola? Suave? Os caras do café também vão olhar para o Brasil, e vão dizer assim, cara, nós somos o maior exportador de café do mundo. Olha a nossa capital, olha o nosso país está muito zoado, cara. Então nós vamos começar a ter, em alguns lugares do Brasil, algumas revoltas. E agora aqui eu vou falar sobre 5 revoltas para vocês em 5 minutos, ok? Então prepare o seu coração aí. Primeira revolta, revolta da Guerra de Canudos. Guerra de Canudos. Guerra de Canudos é simples. Qual é a razão da Guerra de Canudos, galera? Aliás, eu vou associar, vou juntar Guerra de Canudos e Guerra do Contestado. Guerra do Canudos da Bahia, Guerra do Contestado lá no Paraná. Ambas são considerados movimentos messiânicos. O que é um movimento messiânico, meu filho? Messias. Quando você fala Messias, o que você lembra? Líder religioso na frente. Salvador, não é? Messias. Então quando a gente fala de movimento messiânico, ele está dizendo que o líder desse movimento, ele tem um cunho, um aspecto, um discurso o quê? Religioso, beleza? Tanto o Canudos quanto o Contestado eram então de origem o quê? Messiânica, religiosa. Canudos, Antônio Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro, e lá em Contestado, o padre João Maria, ok? José Maria e depois João Maria, beleza? Causas de Canudos de Contestado, qual foi? Canudos foi a forma como eles estavam... Pobreza e miséria? Concorda comigo ou não? Sim ou não? Isso. Olha só, Canudos, um homem que pregava, Antônio Conselheiro, constrói uma comunidade lá às margens do rio Vaza Barris, e lá essa comunidade começa com 300 pessoas e por fim chega a ter quase 5.000. Pessoas que vão para lá por quê? Porque são pobres, estão passando fome, explorados, foram para lá. Você concorda comigo então que a miséria e a pobreza que tira esses caras lá e leva para Canudos? Olha aqui no Contestado. Uma região que foi desapropriada para entregar para uma empresa americana construir uma ferrovia, e esses caras não tinham para onde ir, ficaram mendigando para lá e para cá, enquanto então um líder espiritual, um líder religioso que reúne eles em comunidades, dá para eles o sonho de viver uma sociedade nova. Qual a causa? Pobreza e miséria, concorda comigo? Os dois? Pobreza e miséria associada a uma república que não adiantou de nada. O que é que melhorou a vida do povo em ter uma república? Coisa nenhuma, não é isso? Então esses dois movimentos são messiânicos, são agrários, aconteceram no interior do país, e têm como motivo a miséria e a pobreza. Os dois movimentos, Contestado e Canudos, vão ser combatidos pelo exército. Por quê? Por quê?
Porque os dois movimentos deixam de ser uma questão regional e viram uma questão local. Olha só, uma república acabou de se instalar, os militares estão babando para voltar para o poder. Se o presidente civil não consegue acabar com um arraialzinho de um monte de nordestino pé de chinelo, que presidente bunda é esse? É ou não é? Se os caras não conseguem proteger o investimento estrangeiro, como é que o investimento estrangeiro vai ser colocado no Brasil, lá no contestado? Então o governo federal ele é obrigado a agir de maneira como? Dura, bruta. Portanto que no contestado os caras vão até bombardear de avião, e lá em Canudos eles vão matar todo mundo. Canudos foi extinta e foi levada assim ao último ponto, porque Canudos não deixou sobreviventes. Canudos era assim: se o cara não morresse na bala e na espada, o cara era degolado. Se ele se entregasse, ele era degolado. Então isso fez Canudos lutar até o último homem. Canudos foi arrasada, totalmente arrasada. Existe um escritor chamado Euclides da Cunha, ele foi repórter. Euclides da Cunha. Ele foi repórter durante o período da guerra e ele escreveu um livro que fala só sobre a ideia de Canudos. Tá bom aqui? Ok? Dois movimentos? Contestado e Canudos? Suave? Vamos falar agora então de revoltas urbanas? Duas revoltas urbanas para fechar. Primeira, mais importante, mais famosa, revolta da vacina. Mano, revolta da vacina. O Rio de Janeiro era uma cidade colonial. O Rio de Janeiro tinha grande dificuldade exclusiva para escoar o café que chegava do interior, para ter acesso ao porto. O porto do Rio era muito ruim, a cidade era horrível, horrorosa. Então, o presidente da República decide dar uma ideia e fala assim: mano, vamos reformar a nossa cidade? O Pereira Passos, que era prefeito da cidade e era arquiteto, ele tinha visto uma reforma lá em Paris. Paris foi reformada também. E ele falou assim: mano, vamos fazer no Rio que os caras fizeram onde? Em Paris. Só que tem um problema. Quem é que morava no centro do Rio, nos casarões velhos? A pobretada. E o cara preocupou com isso? Não, mas eles fizeram a reforma no Rio de Janeiro e botaram os pobres na rua. Os pobres tiveram que ir para a favela. O processo de favelização do Rio de Janeiro começa aqui. E eles construíram um novo centro. A população pobre tinha acesso a esse novo centro? Não tinha. Só que aliado ao problema do urbanístico, do porto, tem também agora um problema de saúde pública. Começa então um processo de higienização da população. Vamos limpar a cidade, porque a cidade tem muito problema, tem muita doença. Um cara que chama Oswaldo Cruz, então, vai começar uma campanha que chama a campanha da vacina. Ele desenvolve a vacina contra a varíola. Varíola. E ele quer imunizar a população. Só que o Estado dá para eles o direito. Os caras andavam de branquinho e eles podiam entrar na sua casa. E se eles decidissem que sua casa não era própria para viver, eles podiam jogar sua casa no chão. Havia uma cultura também de que o problema de saúde do Rio de Janeiro é um problema de pobre. Ou seja, só os pobres que causavam doença. Só pobre que dá doença, gente? Então olha só, o cara já estava ferrado, o cara não podia andar na cidade dele, o cara tinha sido despejado da casa dele, e agora o cara ainda era obrigado a, se necessário for, o barraquinho de tábua que ele criou, poder ser jogado no chão. Já pensou o que é isso? Aí o que agora vai acontecer ainda? O movimento tenentista, nós vamos falar daqui a pouquinho, o movimento tenentista vai soltar um boato de que além disso tudo, a vacina era aplicada nas partes íntimas das pessoas. Ou seja, você ia ter que arriar sua calça pro cara dar uma injeção lá no principal. E a sua filha que estava em casa ia ter que levantar a sainha dela para ele... Quando essa... Hein? Só um boato, não era verdade. Mas quando esse boato se espalhou pelo Rio de Janeiro, mano, a galera foi pra rua e a galera detonou. Foram quase 2 semanas de revolta e eles tiraram o calçado do chão, viraram o bonde. Eles fizeram um terror na cidade. Um terror tão grande que o governo foi obrigado a voltar atrás. Suspender a vacinação, esperar as coisas se regularizarem, para só depois então conseguir imunizar a população. Então eu queria que você gravasse que o grande problema aqui é que os caras achavam que o problema da doença era problema de pobre, beleza? Vamos agora então para as revoltas militares.
Revoltas militares, ok? Primeira revolta militar, uma revolta muito importante, chama revolta da Chibata. O que é a revolta da Chibata? Simples. Quem eram os oficiais da Marinha Brasileira? Mano, é bom você lembrar que a monarquia, ela ainda era do tempo do Império. Isso aí. Então a Marinha era do tempo da monarquia. Tá ligado? Então os oficiais eram monarquistas. Eram caras que cresceram acostumados a serem barões, a serem filhos desses caras. Quem eram os marinheiros, os marujos? Na sua grande maioria negros. Então olha só, os oficiais eram caras brancos acostumados com a monarquia. E os marujos eram quem? Negros. Isso lembra alguma coisa? Um branco com poder e um negro subalterno. Lembra o quê? Escravidão. Os caras queriam fazer na marinha a mesma coisa que eles faziam com os escravos deles lá na época da monarquia. Então a marinha brasileira aqui tinha castigo físico. Vai acontecer então um episódio. Um marinheiro tá tomando cachaça, pinga. Vem então um oficial, toma a cachaça dele e dá nele 250 chibatadas de castigo, porque era proibido beber cachaça dentro do navio. 250 chibatadas. Esse processo revolta os caras. E aí, os marinheiros brasileiros tomam 2 navios, apontam os canhões para o Rio de Janeiro e diz que vão bombardear o Rio de Janeiro. E que se não fossem atendidas as necessidades deles, e qual eram as necessidades que eles tinham? Melhores salários, melhores condições e acabar os castigos físicos. Falou, não cabe mais castigo físico na Marinha Brasileira. Nós não somos escravos mais para ir pro tronco. No início, os almirantes da Marinha acham que eles falam, não, esses pobres coitados não vai conseguir nem manobrar. Mas aí vai aparecer um sujeito que chama João Cândido, conhecido como o Almirante Negro. E eles vão conseguir manobrar os navios, apontar, inclusive eles vão disparar algumas balas de canhão contra o Rio de Janeiro. Nesse momento o presidente Hermes da Fonseca diz assim, ok, parou, legal, concordo com vocês. Pode entregar que nós vamos fazer tudo que vocês estão pedindo. E aí eles aceitam, dão anistia para os caras e a revolta acaba. Só que os oficiais estão satisfeitos com isso? Os oficiais então começam a cobrar. Hein? Tô indo rápido, né? É frenético hoje mesmo. Mas tipo assim, eles falaram o que fazer, os caras entregaram o barco. Entregaram o barco. Aí falou, ó, anistia pra todo mundo. Aí olha só, os oficiais falaram assim, mano, a Marinha não é assim não. A Marinha o cara fez, ele tem o quê? Tem que pagar. E aí a Marinha pressiona o presidente e o presidente tem que voltar atrás. E aí esses líderes do movimento vão ser capturados, vão ser mandados para onde? Lá para os seringais. Lembra lá do Circo da Borracha? Vão ser mandados lá para a Amazônia. Na verdade eles não são mandados para a Amazônia para poder trabalhar, eles são mandados para lá para quê? Para morrer de malária, para morrer. Alguns são mandados para a Ilha das Cobras, que era uma prisão que tinha uma ilha que realmente é lotada de cobras para morrer. E os líderes do movimento, o João Cândido, por exemplo, vai ficar preso durante quase 6 anos. O João Cândido, inclusive, galera, morreu com 90 anos na miséria em 1969, no Rio de Janeiro. O Almirante Negro, esquecido pela história brasileira. Mas a verdade é que a revolta da Chibata, ela vai punir os caras que fizeram ela, mas ela vai estabelecer agora novas regras para a Marinha. Ou seja, o castigo físico acaba, os salários melhoram, mas os caras que fizeram a revolta se ferraram-se. Beleza? Ok? Quantos minutos de sofrimento você tem? Acabou? Então eu termino em casa, tá bom? Em casa eu faço o tenentismo e faço o Circo da Borracha. Beleza? Vamos orar? Hoje, se Deus quiser. Senhor, abençoe o nosso dia, proteja cada um de nós, cuida dos teus filhos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hein? Quarta-feira.